galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do Peacock, que muitas pessoas pediram para eu abordar os números que foram revelados do Peacock, né, na Earnings Call de ontem, mais ou menos como eu fiz com a HBO Max alguns dias atrás. Então, vamos lá! Pessoal, só deixando bem claro, o Peacock ainda não chegou em território nacional, não tem nem previsão para vir aqui para o Brasil. Muitas pessoas continuam me perguntando quando que o Peacock vai chegar, se vai chegar no Amazon Fire, se vai chegar no Roku. Ainda não tem previsão nenhuma, eles ainda não falaram a respeito da internacionalização do serviço, né? Eles já expandiram para alguns países, principalmente através de uma parceria com a Sky, como eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo. E muitas pessoas estão mandando para mim falando: ah, eu falei que o Peacock ia falir, eu falei que o Peacock não ia pra frente, etc, porque eles revelaram, né, a Comcast revelou um prejuízo de 1,7 bilhão de dólares em decorrência, né, do Peacock, né, que o serviço de streaming gerou um prejuízo muito grande, só que o que muitas pessoas ignoram, né, como eu vou mostrar aqui pra vocês também, é que a Netflix deu prejuízo nos seus primeiros 10 anos de existência e o Disney Plus também vai dar prejuízo até pelo menos 2024. A Disney espera que o Disney Plus passe a ser lucrativo para ela depois de uns 6 anos ali que ele já vai estar em funcionamento, ou 5 anos mais ou menos, e a própria HBO Max com certeza não é lucrativa, principalmente considerando essa reformulação que eles estão fazendo nos bastidores. Eles estão prometendo lançar um novo serviço em 2022, né, uma nova plataforma com tudo novo, então com certeza eles estão gastando uma boa grana nos bastidores e isso faz com que o serviço se torne lucrativo bem depois. É muito investimento, a gente não tem nem ideia, né, do tanto de investimento que eles têm que fazer para colocar um serviço de streaming em operação, principalmente em termos de marketing, principalmente em termos tecnológicos, principalmente em termos de conteúdo, né? O Disney Plus mesmo, eles montaram o Disney Plus, quer dizer que a Disney deixou de vender muita coisa, seja para Netflix, seja para HBO, né? Eles deixaram de ganhar muito dinheiro com os contratos de transmissão que eles tinham com essas outras empresas, então tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente saber se o serviço está sendo lucrativo ou não. O Peacock está dando prejuízo para a Comcast, é totalmente esperado. Na verdade, se ele já fosse lucrativo, aí sim seria algo extremamente estranho. E eu separei aqui para vocês darem uma olhada não só nos números, como eu também acessei o próprio Peacock. Eu sou um assinante do Peacock através de um VPN e eu vou mostrar para vocês no final do vídeo mais ou menos como funciona o serviço de streaming. Se vocês quiserem, eu faço um tour pelo Peacock. Eu acho que eu não fiz ainda aqui no Guerra dos Streamings, eu fiz lá no F, mas se vocês quiserem também eu faço um tour completo. Eu vou mostrar para vocês de forma bem rápida aqui, mas se vocês quiserem depois eu faço um vídeo muito mais detalhado. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar uma reportagem que a Variety fez a respeito do assunto. Eu também li o relatório completo que eles fizeram depois da Earnings Call, né? Depois da reunião dos resultados ali do último trimestre de 2021. Eles não revelaram os números exatos de assinantes, eles revelaram o número de usuários ativos, né? O número de contas ativas, mas eles não entraram tanto em detalhes. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A perda do Peacock, né, cresce para 1,7 bilhão em 2021, com o quarto trimestre da Comcast superando as expectativas. Isso aqui é bem importante. A Comcast, apesar dos números, né, do Peacock não terem sido sensacionais, superou as expectativas, o que mostra que as expectativas são muito importantes para a indústria, porque uma HBO Max, um Disney Plus, uma Netflix tem as expectativas lá em cima, enquanto alguns outros serviços não têm expectativas tão altas e mesmo assim eles podem surpreender, porque basta você ultrapassar as expectativas que eram baixas que você vai estar, como diz aqui a própria reportagem, superando as expectativas. Aí aqui a receita do serviço de streaming NBCU atingiu 778 milhões em 2021, atingindo 9 milhões de assinantes pagantes. Então eles não têm um volume muito grande de assinantes, né? Ó, 9 milhões, mas também não é um número de se jogar fora, considerando que eles têm uma versão grátis, né, que consegue muito dinheiro através de propagandas. Então eles têm 9 milhões pagantes, mas eles também têm muitos outros assinantes que não pagam, mas que também geram receita, mais ou menos como uma Pluto TV faz, né? Eles têm um plano que você consegue assistir grande parte do conteúdo sem ter que pagar nada. Então, continuando aqui, ó, o Peacock da NBC Universal, entrando em seu terceiro ano de operação,
afundou ainda mais na tinta vermelha do modo de investimento em 2021, com perdas ajustadas no streamer, mais que dobrando ano após ano. Aqui a Comcast, ao relatar os ganhos do quarto trimestre na quinta-feira, revelou que a Peacock gerou 778 milhões em receita para todo o ano de 2021, com uma perda ajustada de 1,7 bilhão. E aqui, ó, para 2022, a Comcast espera que as perdas da Peacock totalizem cerca de 2,5 bilhões à medida que seu investimento em conteúdo dobra, disse o CFO Mike Cavanaugh, né, na teleconferência de resultados. Então a expectativa deles é que o prejuízo cresça para 2022, né? O que para eles pode ser algo positivo, porque vai mostrar que eles estão investindo muito mais no serviço de streaming, seja em conteúdo, seja em tecnologia, seja em novas séries e filmes, né, e etc. Então é muito mais delicado do que simplesmente falar, olha, o Peacock deu prejuízo, então claramente não foi uma boa, claramente não está sendo um sucesso, claramente vai falir nos próximos anos. Isso é extremamente comum. Todos os grandes serviços começam dando muito prejuízo. E aqui, ó, no final de 2021, o Peacock tinha 9 milhões de assinantes pagos, disse o CEO da Comcast, Brian Roberts, analista na ligação, a primeira vez que a empresa divulgou clientes pagantes para o streamer. Então eles não tinham divulgado isso ainda, né? Essa base está se aproximando da receita média por assinante de $10 por mês, que é mais ou menos a mesma receita que os assinantes, né, da HBO Max. Lembrando que a HBO Max saiu bem na frente, né, porque eles já tinham os assinantes da HBO que migraram para a HBO Max, então eles já começaram ali com mais ou menos 40 milhões de assinantes em território americano, né, ó. E isso sem muito foco no crescimento de assinantes pagos. Disse ele, além disso, o Peacock tem outros 7 milhões de assinantes de pacotes altamente engajados, mensais via Comcast Xfinity e outros distribuidores, aqueles que atualmente recebem Peacock Premium sem custo extra. Então, eles teriam aqui, né, outros 7 milhões, se a gente somar com os 9 milhões de pagantes, eles já teriam 16 milhões de assinantes que têm direito ao Peacock Premium. E aqui, né, eles continuam, a empresa gastou cerca de 1,5 bilhão em conteúdo para o Peacock em 2021 e espera que isso dobre este ano para 3 bilhões. Então isso aqui ajuda a explicar, né, por que o prejuízo no ano de 2022 vai ser maior do que no ano de 2021. E aqui a Comcast disse que a Peacock tinha 24,5 milhões de contas ativas mensais, então eles têm 9 milhões de assinantes pagantes, 7 milhões de assinantes de pacotes altamente engajados e 24 milhões de contas ativas mensais nos Estados Unidos no final do ano. Mas essa métrica não é tão confiável porque eles não dão essa informação, né, em cada trimestre, eles não falam, ó, aumentou disso para isso, teve um aumento de X%, eles não fazem isso, então são números que eles jogam ali de vez em quando. E aqui a parte que é importante, né, se a gente for dar uma olhadinha nas ações da empresa, o conglomerado de TV a cabo e mídia divulgou as finanças da Peacock ao relatar os ganhos do quarto trimestre de 2021, que superaram as expectativas de Wall Street. Então eu fiz um vídeo, se não me engano ontem, a respeito da Earnings Call da HBO Max. Eles fizeram a reunião e a HBO Max, né, a AT&T na verdade, né, que é a empresa que é dona da Warner Media, caiu 8,5%, quase 9%, né, de um dia para o outro. Então muitas pessoas falaram, ah, mas isso é porque todas as ações estão caindo, isso é porque o mercado norte-americano de ações está muito ruim. Então, né, se esse for o raciocínio correto, as ações da Comcast deveriam estar em queda hoje, porque, independente do resultado, as ações deveriam estar caindo, assim como o mercado norte-americano, mas não é o que está acontecendo, né? Ó, a gente está vendo um aumento de 1,78%. Isso mostra que os números não são tão otimistas assim, né? Os números não foram excelentes, mas também não foram números que foram terríveis ali, né? Não ficaram abaixo das expectativas. Então a gente vê aqui a Comcast com um valor de 224 bilhões de dólares, né? Ó, um valor de mercado bem acentuado, maior do que a Netflix, maior inclusive do que a AT&T, né? Ó, se a gente olhar aqui nos últimos 6 meses, a empresa teve uma queda, né? E no decorrer desse ano também teve uma queda, né, de 50 dólares para 48 dólares. Não foi uma queda tão considerável assim, mas não dá para ser ignorada também, só que nos últimos dias, né, depois da reunião, a gente não viu uma queda acentuada. Então, quer dizer que os números não foram mal recebidos. E aqui só para mostrar para vocês, né, só para frisar principalmente o ponto que eu recebi de algumas pessoas, né, a respeito do prejuízo, eu queria mostrar aqui para vocês, né, ó, uma reportagem da CNN Brasil. Netflix levou quase 10 anos para dar lucro. O que esperar do Disney Plus? E aqui eles concluem, né, ó, segundo o Disney Plus, o streaming deve se tornar lucrativo apenas em 2024.
Então, nada de errado com a Peacock dando prejuízo neste último trimestre de 2021. E aqui, assim como, né, na reunião da HBO Max, eu também dei uma lida, né, ó, dia 27 de janeiro, então essa reunião aconteceu ontem, né, ó, quarto trimestre de 2021 e resultados, né, do full year, ou seja, do ano todo. Aqui, né, ó, a gente vê as informações do Xfinity, da NBC Universal, né, ó. Eles falam aqui dos 24,5 milhões de usuários, né, no final do ano. Aqui eles falam a respeito da Sky, né, e não entram em muitos detalhes, como eu disse, a respeito do crescimento. Eles não entram em detalhes praticamente de nada, né, ó, não tem aqueles gráficos, né, como a HBO Max faz, como o Disney Plus fazem. E continuando, né, eles não entram mais em detalhes a respeito de nada que é pertinente aqui para o canal. Então aproveitei, né, que eles não trouxeram tantas informações e decidi mostrar aqui para vocês, né, ó, who's watching, quem está assistindo, né, aqui o Peacock, eles já botaram até a bandeira das Olimpíadas aqui do lado, né. Aqui eu coloquei 2 usuários só para vocês verem. Eu vou entrar aqui como FFF, só para mostrar para vocês, né, como funciona esse serviço de streaming. Eu acabei de criar esse usuário, né. Então vou mostrar de forma bem rápida, né? O Peacock funciona muito bem, eu já acessei algumas vezes, né? Ó, Yellowstone, né? Ó, eu vou passar bem rápido aqui só para vocês verem como funciona. Tem bastante conteúdo esportivo, né? Ó, WWE, NFL, Premier League, eles fecharam vários contratos. O contrato com a WWE foi bem relevante na época, né? Saiu em vários jornais, muitas pessoas estavam falando a respeito. Né? E aqui vocês podem ver, né, ó, The Office, Parks and Recreation, Everybody Hates Chris, 30 Rock, uma série sensacional, né? Muitas séries da NBC, Weeds, Modern Family, Roseanne, né, uma série bem famosa, né, antiga, Saturday Night Live, Third Rock from the Sun, Saved by the Bell, né, com Mario Lopez, Beethoven, House, Law and Order, então tem bastante coisa, né? Ó, como vocês podem ver, é um serviço de streaming bem interessante que, se vocês quiserem, como eu disse, eu faço um tour completo, porque talvez não venha para o Brasil, né? Pelo menos eles não têm nenhum anúncio nesse sentido até hoje. E normalmente, né, como eu disse várias vezes, tanto o Disney Plus, quanto o HBO Max, quanto o Discovery Plus, cerca de 1 ano depois do lançamento nos Estados Unidos, eles migraram aqui para a América Latina. E como eu falei, o Peacock já existe há mais de 2 anos em território americano e eles ainda não falaram nada a respeito. Talvez o dinheiro que eles ganham com contratos de distribuição seja mais vantajoso do que lançar, né, do que ter os custos de lançar o próprio serviço de streaming, sendo que eles podem simplesmente vender o conteúdo para uma Netflix, para uma Amazon Prime, para uma HBO Max, para um Star Plus, né, eu não sei para qual serviço eles poderiam vender, né, o grande catálogo. Não necessariamente eles vão vender para um só, eles podem distribuir em vários serviços. Então eu não sei se a NBC, se a Universal, né, se a Comcast tem interesse em expandir o Peacock, mas com certeza é um grande serviço de streaming que promete bastante lá nos Estados Unidos. Eu sei que as pessoas estão falando que ele vai quebrar por lá, mas não é o caso, né? Eles, na verdade, estão aumentando os investimentos para o ano de 2022 e eles prometem aumentar mais ainda para 2023 e para 2024. Pelo menos foi isso que eles disseram, né, na reunião que aconteceu ontem. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, né? O que vocês esperam do Peacock aqui em território nacional, aqui na América Latina. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.